Hoje nós vamos falar sobre os planos de Deus. E vamos falar sobre José e o seu pai Jacó. Vamos entender o que aconteceu. José, ele foi vendido escravo pelos irmãos e ele parou no Egito. Lá no Egito ele passou por muitas coisas, mas estava tudo dentro do plano de Deus. Quando os irmãos dele fizeram mal para ele, na verdade estava ajudando ele para que ele chegasse onde Deus queria que ele chegasse. Tem gente que pensa que está te perseguindo, que está te fazendo mal, mas está fazendo você orar mais, se apegar mais com Deus por causa dela, e está te abençoando, te fortalecendo espiritualmente. José foi decepcionado dentro da própria família. Do nada, os irmãos quiseram matá-lo. Há quem está vivendo uma situação semelhante. Do nada apareceu alguém para te prejudicar, te ameaçar e queria até te matar, mas não conseguiram matar José. José chegou no Egito. Lá no Egito, a mulher de Potifar mentiu acerca dele. Entenda isso, por favor. José estava trabalhando na casa de Potifar, fazendo tudo certo, e a mulher de Potifar falou mentiras para o marido. O marido não acreditou em José, mas acreditou na mulher dele, e José foi preso. Há pessoas que falaram a verdade e não acreditaram na verdade dela. Parece que uma mentira prevaleceu contra você, mas não se preocupe, porque Deus vê, e Deus sabe da verdade, e Ele faz a verdade vir à tona cedo ou tarde, porque Deus é justo. Ele não acreditou em José e prendeu José, acreditou na mulher dele, mas Deus tinha visto, e Deus era com José. Se não acreditaram em você, e Deus é com você, e você tem uma aliança com Deus, não se preocupe, porque Deus vai te honrar, e quem não acreditou em você, vai ver a verdade a seu respeito. José foi preso, mas um dia, ele saiu da prisão, e ele foi ser governador no Egito, e ele começou a comandar tudo. Abaixo de Faraó era José. O pai dele não sabia. Os irmãos mentiram, dizendo que José tinha morrido, que um animal, uma fera do campo, tinha matado José. E Jacó sofreu muito por causa disso, muito. Quando Jacó estava sem José, numa situação difícil, porque a fome assolou aonde ele estava, e só tinha comida no Egito. Ele pediu para que os filhos fossem até o Egito para comprar comida e trazer, para eles não morrerem de fome. Jacó segurou o seu filho mais novo, chamado Benjamim, e deixou os outros irem lá. Quando os outros chegaram no Egito, José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. José não revelou que era José. José segurou. E José prendeu os irmãos, falou que estava desconfiando que eles eram espias, e eles falaram: não, nós não somos espias, o nosso pai nos enviou aqui, todos nós somos irmãos, e tem um irmão nosso que ficou lá, chamado Benjamim, ficou com meu pai, nós só viemos comprar comida. Então José foi e prendeu Simeão, deixou Simeão lá e falou: vocês vão voltar, e para provar que vocês não são espias, eu quero que vocês tragam o irmão mais novo, chamado Benjamim. Simeão ficou, e eles foram. Quando eles chegaram para Jacó, eles contaram a Jacó o que aconteceu. Falou: meu pai, Simeão ficou, nós voltamos com a comida, mas quem manda lá no Egito falou que nós tínhamos que voltar com Benjamim. Por isso que Jacó
começou a reclamar. Mas será possível? Olha o que ele fala no versículo 6, capítulo 43, versículo 6. E disse Israel é Jacó, que foi transformado em Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? Jacó ficou triste, porque Jacó estava pensando o seguinte: já perdi José, Simeão não está aqui, não foi isso que nós lemos no 36? Agora ainda quer levar Benjamim, agora ainda vai piorar a minha situação, eu vou para a sepultura triste. Sabe por que ele estava pensando assim? Porque ele não sabia o que Deus estava fazendo. Ele não sabia que o filho dele estava mandando em tudo no Egito. Ele não sabia que José era governador. Ele não sabia que estava tudo dentro do plano de Deus. E as coisas não estavam acontecendo como ele queria, como ele imaginava. Quando você crê no plano de Deus, e as coisas não acontecem do seu jeito, como você estava esperando, ou de repente acontece o contrário do que você queria, você não deixa o mal roubar sua confiança em Deus. Mas quando você não crê no plano, você entra em desespero, você faz besteiras. Mas sabe por que você faz besteiras? Porque você não crê no plano de Deus, porque você não está entendendo o que você está vivendo. E dentro do plano de Deus tem momentos que você nem ninguém entende nada, só Deus está entendendo tudo, porque o plano é dele. Tem momentos dentro do plano de Deus que é terrível, mas você que está bem espiritualmente, você entende que o plano de Deus é maior do que a sua dor, humilhações, vergonhas, lágrimas, porque é Ele que vai ser glorificado. O plano de Deus não é pequeno. Se tem plano de Deus, é grande, mas ele começa com lágrimas, ele começa com traições, ele começa com decepções, ele começa com pessoas zombando, ele começa com pessoas torcendo contra. Os planos de Deus começam gemendo, mas eles terminam Deus sendo glorificado. Não são todos que aguentam a caminhada da fé até o plano se realizar, se concretizar, porque o plano não vai ser no seu tempo. Eu já atendi pessoas aqui tristes: poxa bispo, eu estou muito triste. Eu falei: por quê? Porque eu fiz de tudo para dar o testemunho hoje e aconteceu um problema. Você vai dar testemunho quando Deus quiser. Você vai dar testemunho na hora que Deus quiser. E se Deus deixou levantar mais um problema contra você, é porque Ele quer que seu testemunho seja maior, Ele quer que seu testemunho seja completo. E quando você é uma pessoa de fé, você não fica com birra, com criancice. Você entrega a sua confiança a Deus e não toma de volta, porque você sabe que Ele é fiel, Ele promete e Ele cumpre. José, ele entendeu o plano de Deus, ele compreendeu na dor, no sofrimento, que tinha um plano ali, e ele não desanimou. Quando Deus honrou José, eu imagino Potifar olhando: meu Deus, esse homem que estava preso está sendo honrado agora, era verdade o que ele me falou. De repente você sente essa dor, porque você falou a verdade, não acreditaram e humilharam você, mandaram você embora. Mas não tem problema, está dentro do plano. Tem gente que você está achando ruim o que ela faz com você, mas foi a única pessoa que Deus encontrou para fazer certas coisas na sua vida, para colocar você no caminho do plano dele. Quando você não tem a visão do plano de Deus, você entra em desespero. Por quê? Porque você tem seus pensamentos, só que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Você pensa: eu quero vencer porque eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar minha avó, eu quero ajudar meu irmão, quero ajudar meu sobrinho, quero ajudar meu neto. Só que o plano de Deus é maior. José não ajudou só a família dele, José ajudou muitas pessoas. Você ainda vai ajudar pessoas que você nem imagina.
Você ainda vai ajudar pessoas que nunca passou na sua cabeça que você ia ajudar elas. Talvez hoje você está numa situação triste, abatido, porque você deu muita atenção para pessoas que você ajudou e elas hoje nem atendem sua ligação. Você está sendo humilhado porque de R$100, R$500, R$1.000, um aluguel, um valor que antigamente não era nada para você, mas hoje está sendo muito. E o ser humano tem a mania, tem um costume de se apoiar no dinheiro. E agora que você tem pouco? E agora que o pouco está acabando ou já acabou? E Deus permite, porque Ele quer que a sua confiança esteja nele, porque não vai faltar para você, Ele vai te honrar. Quando você entende o plano, você tem paz. Você tem paz. Não estou entendendo nada, mas sei que o Senhor está entendendo tudo. Ainda está confuso na minha mente, ainda não está dando para entender como o Senhor vai agir, mas eu sei que o Senhor vai, e eu confio no Senhor. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Jacó estava reclamando porque ele não sabia o que Deus estava preparando, e era muito grande. Agora vamos terminar. Falta 300 versículos. Capítulo 45, versículo 2. José se revela para os irmãos. Jacó libera Benjamim, senão todo mundo ia morrer de fome. Os irmãos voltam para o Egito. E chega o momento de José falar isso aqui, ó. E levantou a sua voz, com o quê? Com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou quem? Fala alto aí. Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha para mim, por favor. Você vai perceber, em um dado momento da sua vida, se você de Deus está dentro dos planos de Deus, você vai perceber pessoas ficarem com a consciência pesada, porque te fizeram mal, quando deveriam te fazer bem, mas o mal que elas fizeram, Deus transformou em bem. Pessoas que vão ficar tristes com elas mesmas, com o que elas fizeram, mas você vai mostrar para elas que você não tem nada contra elas, ajudando elas. Hoje você não vai sair daqui mal, você vai examinar teu coração para você sair daqui bem, porque se entrou alguma coisa em você, seja mágoa, seja ressentimento, se entrou alguma coisa em você ruim, tire isso do seu coração, porque com mágoa você não vai ver Deus te honrar, com mágoa você não vai ter um final feliz, mas com o coração limpo você vai ver Deus te exaltar e ser exaltado na sua vida. A história de José é uma história muito forte, muito forte. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E os irmãos, quando voltaram, ele começou a conversar com os irmãos. Teve hora que ele saiu da sala e chorou, e voltou de novo, e teve hora que ele não aguentou, e ele disse: eu sou José, quem vocês venderam, mas eu já entendi tudo, fique em paz, porque Deus me enviou aqui, primeiro, para hoje eu poder ser bênção na vida da nossa família, e conservar a nossa geração. Só que o pai dele ainda estava longe. Vamos chegar no pai dele agora, e você vai entender. Diz assim, 45, 25. Eu li essa história toda ontem, todos esses capítulos, e Deus falou muito forte comigo.
versículo 25, 45, 25 de Gênesis. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra da onde? Do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Olha para mim, por favor. Já viu quando a pessoa dá testemunho, que ela fica assim: bispo, eu não estou acreditando. Voltei a comprar tudo à vista. Voltei agora a colocar meu filho no colégio particular. Voltei agora a ter sucesso. Eu não acredito, a causa saiu. Eu não acredito, eu saí da mão dos agiotas. Não é um não acredito de incredulidade, não. É a pessoa surpresa, porque o que Deus fez foi muito grande. E quando falaram assim: ô Jacó, meu pai, seu filho José não morreu não, ele é governador no Egito. Ele ficou como quem sonha. Ele ficou admirado. Ele ficou sem acreditar naquilo que Deus tinha feito. E olha o que diz a palavra de Deus, versículo 26, aliás 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que o quê? Que morra. Olha para mim, por favor. Em um dado momento, Jacó estava reclamando: poxa, já perdi José, agora vão levar Benjamim, como é que pode ter acontecido isso? Logo depois, chega a notícia que José estava vivo. Logo depois, ele é surpreendido com algo que ele nunca imaginou que Deus estava fazendo. E ele pega as coisas dele e vai lá para o Egito. Vamos ver o que aconteceu lá no Egito. Capítulo 46, versículo 28. E Jacó enviou Judá diante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Olha para mim, por favor. A mentira durou um tempo, 2 tempos, mas diante de quem é de Deus, uma hora ela cai. José passou pelo que passou, mas entendeu que o plano de Deus era maior. Deus estava acompanhando tudo. Deus estava ouvindo tudo, vendo tudo que José e Jacó estavam passando. O seu Deus não é cego. Ele tem visto tudo que você tem passado. Calma, deixe de pressa, deixe de agonia, deixe de ansiedade. Para com esse negócio de ficar mal, porque Deus não fez do seu jeito, no seu tempo. Ele nunca vai trabalhar do jeito que a gente pensa, e Ele não vai trabalhar igual Ele trabalhou na vida dos outros. Mas eu te garanto que na vida de quem está dentro do plano dele, Ele vai trabalhar do jeito que Ele quer e do jeito que é melhor. Deus honrou José, e Ele vai honrar você. Deus é o mesmo, não importa quem falhou com você. Seu advogado falhou, o gerente do banco falhou, seus familiares decepcionaram, seus amigos deixaram você triste, mas Deus não vai falhar com você. Diga: Deus não vai falhar comigo. Quando você crê no plano de Deus, você aguenta. Você aguenta. Você engole um sapo, você engole um zoológico, você passa por muitas coisas, mas você aguenta. Porque você, sem ver o final, você já sabe que no final Deus vai ser honrado. Você sabe que o seu testemunho Deus vai fazer ir longe. Você entende que o tamanho da luta é grande, porque o que Deus quer fazer também é muito grande.
Se você conseguir lidar com esse momento difícil, de humilhação, de vergonha, de dor, entendendo que está dentro do plano de Deus, você vai ver como é grande o que Deus tem para você. Você vai ver. Você está pensando que você está passando pelo que você está passando por passar, é? Você está pensando que o seu Deus não está ouvindo, não está vendo, não está enxergando tudo que você está vivendo, tudo que estão fazendo com você? Você está pensando que o seu Deus é cego, é surdo? O seu Deus é justo. O nosso Deus é o Deus de José, é o Deus de Israel, é o Deus que no final faz tudo se encaixar. Aí nós entendemos que falamos besteira, pensamos que não deveríamos, mas Ele sabe o que faz. Não estamos entendendo, mas Ele entende tudo, e no final vai dar certo.